E no programa de hoje vou entrevistar uma pessoa muito especial, pelo menos para mim. Ele é consultor de viagens, sócio proprietário da Grow Viagens, formado em recursos humanos, pós-graduado em gestão comercial e atua no turismo, em toda a área, hotelaria, viagens, parte de toda viagem, a parte de hotelaria, companhia aérea, é só deixar com ele. Então quem é? Gleidson Teles. Tudo bem, Dani? É um Muito prazer bom. estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Eu que te agradeço. Eu estou muito emocionado, agradeço de coração, né? E falando de viagem, né? É o que eu sei fazer, né? Eu não sei fazer outra coisa, não sei viajar. E vamos né? falar que você fala de uma coisa muito boa, né? Porque Sim. eu amo viajar. Eu também. Por isso que eu me apaixonei por esse ramo, né? Eu não trabalhava com viagem, né? Eu comecei a trabalhar como garçom no resort. Não sabia, Gleidson. Sim. E aí eu conheci uma pessoa no resort que me fez o convite de vir para São Paulo. E aí eu vim para São Paulo, aí entrei no ramo de comunicação e marketing. Então já saí do ramo de garçom, entrei no ramo de comunicação, conheci todo esse lado da comunicação. E aí eu conheci a viagem. Como é que eu conheci a Latam, né, nesse momento. Foi uma coisa muito louca e eu abracei. E é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de estar preparando a viagem para os clientes, eu gosto de ver o resultado final, eu gosto de ver todo, do início até o fim, como é que é feito, né? Como é que o cliente vem até mim. Então, isso é muito emocionante para mim, né? O cliente chegar, retornar, falar: Gleidson, a viagem foi bacana. Isso Gleidson, não tem coisa melhor, não tem, né? Não tem. Então a satisfação dos clientes é a nossa satisfação. Então eu, como agente de viagem, que mesmo que eu seja sócio proprietário, a gente ainda é agente de viagem. Então a gente gosta muito de saber. Ô Gleidson, eu fico pensando assim, né? Para você indicar uma viagem, um lugar para as pessoas conhecerem, você precisa conhecê-lo pessoalmente, Sim, não é? Sim. Você faz isso? A gente faz, eu faço, busco saber mais do local, eu estudo muito do local, o que tá em alta, o que tá na moda, a gente faz aquela grande pesquisa, porque eu preciso vender né? Eu preciso vender emoção, eu preciso vender sonhos. Então as pessoas precisam saber realmente, né? Gleidson, e aí, o que você achou? Exceto que minha experiência de viagem é totalmente diferente da sua experiência, né? Sim. Mas eu quero proporcionar para você uma experiência melhor ou até superior à que eu passei. Então eu faço, pesquiso, eu vou atrás de saber o que tá na moda. E o Gleidson, é assim, né? Como que as pessoas chegam até você e falam assim, o destino, né? Eles costumam já pesquisar no computador e ver o que tá em moda, que nem você comentou agora, o que tá em moda. Eu sei que antes da pandemia as pessoas tinham um hábito de viajar diferente dos de hoje pós-pandemia, né? Sim, sim. As pessoas, elas sempre, ou elas veem influencers, né? Que botam nos Instagrams, nas redes sociais, então elas pesquisam antes sempre. E aí elas chegam até a mim e falam: mas Gleidson, eu quero ir pra esse destino. Você já foi? O que você tem a falar desse destino, né? Então a gente tem que pesquisar, a gente tem que vivenciar aquele momento ali e passar para o cliente a certeza de que aquele destino que ela pesquisou é bacana. Eu costumo fazer várias, assim, quando eu posso, né? Várias pesquisas e eu ir visitar, eu ir conhecer o local. Eu trazer aquela informação, porque viajar, você conhece muita cultura, você abrange muita coisa. Então você, além do seu sonho, você tá trazendo um sonho para outra pessoa, Dani. E acontece muito assim da pessoa chegar em um destino, né? Olha, Gleidson, eu gostei desse destino. E aí você olha assim e fala, Acontece. Acontece? Acontece. Às vezes, ou por experiência, ou porque eu já conheço, eu já li, eu já fui atrás para saber mais do destino. E aí eu falo, eu já não... Não é o seu perfil. Não é seu perfil, que a gente conhece o perfil do cliente, Sim. né? Então a gente estuda o cliente antes mesmo de a gente passar a informação de que aquele destino vai ser bacana, de que aquele destino para o cliente ele vai aproveitar com a família,
com os filhos, até mesmo com os pet families. Porque você sabia que a gente tem muita viagem com os animaizinhos de estimações, então vários clientes procuram, Gleidson, qual o destino que eu posso levar meu cachorro, meu gato? Então eu já sei o destino e eu oriento ele. Olha, esse destino é o certo. Eu tenho observado muito nos aeroportos quando viajo, levarem muitos bichinhos, os pets, né? Sim, bastante. Coisa que antigamente não se fazia, né? Não, Hoje em não dia se as fazia. companhias estão facilitando Elas são mais flexíveis, elas estão entendendo que o pet family faz parte da família, né? Sim. Então é o estado emocional do passageiro. Então ela quer trazer esse lado também, não só as companhias aéreas, né? Os hotéis também. Todos os hotéis estão preparados Que para bacana. levar seus pet families, levar suas famílias. Então você, além de estar ali com sua família se divertindo, cuidando, né? O hotel ele tem todo um carinho por vocês. E a gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores, né, Gleidson, e falando um pouquinho sobre o que as pessoas estavam procurando antes da pandemia e agora o perfil mudou, tá um perfil de mais, as pessoas querem algo mais completo, com mais atividade, né? Sim. Mais pessoas. Antigamente as pessoas queriam mais descanso. Sim. Agora não. Sim, na pandemia, a gente teve que inovar, né? A gente buscou métodos por causa do afastamento, para não ter toda a limitação, todas as regras da pandemia. Então a gente buscou, né, algo alternativo que não tivesse muita gente, né, para respeitar os protocolos, né, da vigilância, tudo isso. Então, os destinos mais procurados eram praias mais afastadas, eram resorts com poucas pessoas. Sossego, né? Sim, um sossego, Dani. Agora, pós-pandemia, passou a pandemia, os resorts voltaram com tudo, né? As pessoas querem estar mais juntas, as pessoas querem vivenciar mais o amigo, a família. Então, isso, graças a Deus, deu um boom. Então, a gente está tendo muita procura, muita gente procurando, muita gente buscando, né? Ai, Gleidson, você tem um destino onde eu posso levar 10, 12, 15 grupos? A gente tem tudo isso. Ai, que gostoso. E vale muito a pena. E também os hotéis mudaram um pouco o perfil, né? Antigamente, uns hotéis mais assim, resorts, Sim. costumeiramente, eles não tinham muito esse uso do dia, né? De você usar somente um dia para você passar com a família, o day use, né? O famoso day use. Alguns hotéis proibiam isso, né? Sim, agora eles tiraram o day use, né? São poucos os hotéis no Brasil e fora do Brasil que tem esse sistema de day use, né? Que eles querem mais que vocês aproveitem mais dias, você esteja mais conectados. E outra coisa bacana que os hotéis agora estão fazendo é trazendo mais as pessoas para próxima uma da outra, tirando um pouco a tecnologia, né? Afastando esses celulares, porque a pessoa tem que se comunicar, conhecer que isso na pandemia a gente ficou muito distante. Então eles estão fazendo um jeito diferente de você estar em comunhão com sua família, com seus amigos, né? Eles querem trazer isso, né? Mais que momentos são feitos de pequenos gestos, são feitos de alegrias, de estar com famílias, com os amigos, qualquer um, mas os hotéis eles estão buscando esse planejamento, né? E você comentou comigo agora também que parece que tem uma nova modalidade, ou velha, né? Porque é velha, né? Mas tá atualizada. Tá atualizada, bastante. Que é o famoso viajar de ônibus. Sim, agora temos bastante parceiros, né? Que trouxeram isso de volta. Isso estava pagado lá, que é um custo e benefício, né? Para quem nunca viajou ou quem tem o sonho de viajar, ou tanto para longe quanto para perto, né? As empresas de ônibus, elas se modernizaram, elas criaram leitos mais organizados, né? Estão seguindo protocolos, mais seguranças. Então, é um custo-benefício, né? Eu quero fazer uma viagem para dentro do Brasil. Tem para fora, tem Santiago do Chile, né? Que dá para você ir demora, mas dá pra você chegar no destino, mas com conforto, né? Com conforto, porque muitas vezes esses ônibus leitos são muito mais confortáveis que propriamente um avião, Sim, né? Sim, muitas vezes, né? É muito bom, Gleidson. Ô, Gleidson, e assim, você na pandemia, ou um pouco antes da pandemia, estava me contando que você acabou criando a sua empresa, né? Formatando ela de uma forma diferente, porque eu lembro que você sempre nos atendeu muito bem, a minha família.
sempre nos atendeu muito bem e ele estava dentro de uma empresa e hoje ele está aí carreira solo entre aspas, né? Porque você trouxe aí pessoas maravilhosas também com você e que estão dando esse estilo diferente de viagem, né? Uma viagem completa do começo, meio e fim. Isso também é algo diferenciado nas agências hoje em dia, Sim. né? Que antigamente as pessoas vendiam um pacotão e não se preocupavam com o retorno, né? Isso, exatamente, Dani. A Groviagem, né, que é a empresa que temos hoje, ela nasceu de uma ideia de 3 pessoas que são amigos de infância, né, que já tinham isso estipulado na mente de um dia montar a própria empresa. E os clientes, né, para que coisa melhor do que os clientes falando: Gleidson, Enzo, Mike, vamos, monte a empresa de vocês. E a gente, numa sala, conversando, a gente chegou a essa decisão de montar a Groviagens. E hoje a gente está no mercado há 3 anos, graças a Deus temos todos os clientes conosco, né? Que eu trabalhava na Latam e os outros 2 também que são meus sócios, trabalhavam na Latam. E graças a Deus a gente está fazendo os day by day dos clientes, quando a gente está montando as viagens. Os clientes estão super satisfeitos, né? Procuram, indicam a gente. Tem um carinho, Tem né? um carinho. Tem coisa melhor, Dani, do que você retornar de uma viagem e um cliente falar: Gleidson, deu tudo certo. A Groviagens foi uma empresa que auxiliou do começo, meio e o fim. Sim. Que é isso que a gente pensa, né? A gente quer atender o público com qualidade, né? Que é entregar realmente o que o cliente precisa, né? Porque na viagem, acontece de ter algum problema na viagem. Sim. Já tive, Gleidson já me salvou. Ai, obrigada. E Feliz. acontece de ter, né? E esse é o retorno que a gente espera, né? De uma Sim. agência quando a gente fecha com eles. E quando a gente tá lá no momento de mãos atadas, a gente não sabe pra onde correr, a gente liga pra vocês e vocês resolvem as coisas pra gente. A gente tem um Help Center 24 horas da gente, né? Da agência, que a gente, né, auxilia os passageiros em viagens, né? A gente tenta também ter o contato direto com o passageiro sempre, né? Para o passageiro: ah, Gleidson, aconteceu alguma coisa, não tem o meu check-in, olha, seu check-in tá aqui disponível. A gente tem até aplicativo, Dani, que a gente criou junto com a marca, para todos os clientes que fecharem com a gente, abrir o aplicativo, já tá lá passagem aérea, Nossa, hotel, transfer, ingresso, carros, que facilidade. passeios. Mesmo que ele não tenha o voucher em mãos, pelo aplicativo ele consegue. Ai, que ótimo. 3 dias antes do embarque, a gente prepara o check-in, você sabe disso. Então a gente já deixa o cliente no conforto ao sair de Uma casa. segurança, né? Sim, porque quando você chega, vai fazer os procedimentos de aeroporto, você sabe que é uma loucura, né? Então, o quanto mais a gente conseguir fazer com que o cliente se sinta, né, bem, sem preocupação, descansando para embarcar, melhor. Porque quando a gente procura viagem, a gente pensa em descanso, em conforto, né? A gente Não não ter dor de quer ter dor de cabeça. cabeça, né? Exatamente. E se tiver, alguém que resolva por nós? A gente resolve, eu estou aqui para isso. Gleidson, adorei ter você aqui. Ai, Dani, eu que Muito agradeço. obrigada por Muito você ter obrigado vindo. mesmo. Espero poder contar com você mais vezes. Sempre. Tá Pode bom. me convidar que eu estou aqui. Obrigada. Obrigado. All Inclusive. Estamos de volta com All Inclusive. E hoje a minha entrevistada é pra lá de especial. Ela, nada mais é que pós-graduada em Fisiologia do Exercício e Metabolismo pela USP. PN Level 2 Health Coaching, isso quer dizer, um certificado americano para nutricionista. Especialista em modulação intestinal. Trabalha na clínica do Frederico Ken. Já atendeu em mais de 20 países de forma online e faz o acompanhamento pré e pós-operatório dos pacientes do Dr. Frederico. Ninguém mais, ninguém menos que Samantha Miraldi. Sá, obrigada por você estar aqui. É um prazer imenso receber aqui, ainda mais você cuidando de mim, né? Sá, me conta um pouquinho, como é que você entrou nesse ramo da nutricionista? Bom, antes eu tinha outra profissão. E mais ou menos quando eu tinha uns 25 anos,
eu comecei a me interessar pelo mundo da alimentação. Eu não estava uma pessoa saudável naquele momento, tanto de saúde quanto de estética mesmo. E daí comecei a me interessar pela nutrição, pela alimentação, comecei a mudar minha alimentação consecutivamente. Melhorei minha imunidade, melhorei minha saúde, melhorei a minha estética, fiquei mais autoconfiante, mais feliz. E daí fui procurar fazer a faculdade de nutrição, porque gostaria de mostrar isso para as outras pessoas, né? Apresentar esse mundo da nutrição, da alimentação que eu conheci. Ai, que gostoso. Ô Sá, e assim em casa, você tinha algum auxílio para sua alimentação ser saudável ou não ser saudável? Seus pais seguiam essa linha com você? Minha mãe e meu pai sempre se alimentaram de forma saudável, muitas frutas, muitas verduras, sempre teve essa opção em casa, mas na adolescência, lá para uns 12 anos mais ou menos, eu comecei a me interessar muito por fast food, comida congelada, doce. Então eu considero que minha adolescência não foi nem um pouco saudável. A gente costuma ser assim, né? Exato. E depois a gente vai crescendo e vai aprendendo sobre. Ah, Sá. E assim, eu percebi aqui no seu currículo que você fala sobre modulação intestinal. Sim. Você me mostrou a importância disso em consulta e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque as pessoas não se atêm a isso, né? E que é um fator mais importante na nutrição em si, né? Sim, sim. A gente fala na nutrição que o intestino é nosso segundo cérebro, né? Então, realmente o intestino é muito importante. Hoje, principalmente as mulheres, elas acabam tendo um pouco de problema intestinal no sentido de frequência de evacuação. E isso dificulta muito o emagrecimento. Você fala das mulheres porque tem a ver com a parte hormonal? Tem a ver com a parte hormonal e tem a ver com a parte psicológica. Então, se a gente pensar, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente entende que a mulher, por exemplo, ela tem um pouquinho de vergonha de falar sobre banheiro, sobre, né? Sim. Homem já é mais tranquilo em relação mais a isso. Despachadão, mais despachado, né? exato. Então, a mulher fica um pouquinho fragilizada nesse momento, então acaba tendo um pouquinho de dificuldade em ir ao banheiro. E o emagrecimento, ele acontece com a importância do intestino estar funcionando, né? Nossa imunidade, por exemplo, ela é produzida, digamos assim, no intestino, a maior parte dela. Então a imunidade também é importante, sua saúde vai depender do funcionamento do intestino também. E tem a ligação dos probióticos também, não é isso, Sá? Isso. Os probióticos, eles são micro-organismos vivos. A gente tem essas bactérias, digamos assim, Boas, né? Boas, exatamente, no nosso intestino. E pode ser que um dos fatores que a pessoa não está conseguindo ter um intestino mais ressecado, ou até mesmo um intestino solto, por conta de falta desses micro-organismos, né, do probiótico em si. Daí você vai fazer uma suplementação desse probiótico e vai melhorar esse intestino como um todo. Ai, muito bom saber disso, porque eu não sabia, viu, gente? Eu não sabia da importância do intestino em si no nosso organismo. Exato. A gente não dá muita bola pra ele, mas ele é fundamental. Fundamental. Sá, e a parte da nutrição também, eu percebo que ela é muito importante num processo cirúrgico, né? O Sim. o pré-operatório, né? Parece que tudo isso tem uma questão aí de alimentos inflamatórios, alimentos que pioram uma cicatrização ou que podem contribuir para um problema na cirurgia em si, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente, para os pessoal saber, entender qual a importância da nutrição aí nessa parte. Eu faço todo o atendimento, tanto pré quanto pós-cirúrgico, mas o que a gente costuma preparar o paciente para entrar na cirurgia. Por que isso? Quando eu atendo um paciente, normalmente a alimentação dele tem alguns fatores que precisam ser melhorados. A alimentação, dependendo do que ele consome no dia a dia mesmo, ele vai ter um potencial inflamatório. Então, uma pessoa que consome muito fast food, muito açúcar, bebida alcoólica, elas são potenciais inflamatórios. Né? A cirurgia em si, ela já é uma inflamação no nosso corpo, né? Ela causa uma inflamação, né? Porque a inflamação não é algo ruim. A inflamação, ela precisa acontecer para acontecer a cicatrização. Mas esses alimentos, quando a inflamação está num nível a mais do que ela deveria, ela vai prejudicar a cicatrização. Então, a importância de você cuidar do paciente, tanto no pré-cirúrgico, para ele realmente ter uma cirurgia com uma melhor qualidade e o pós-cirúrgico ter essa cicatrização melhor e o resultado da cirurgia acaba influenciando nisso, né? Uma cirurgia que fica, vamos dizer, no caso do nariz, um nariz mais bonito por conta de uma melhor cicatrização, uma melhor recuperação. Influencia também essa parte da imunidade.
né? Uma imunidade boa, forte, vai favorecer essa parte da cirurgia. Melhora bastante, né? Isso. Ai, Sá. E assim, a cirurgia, quando a gente fala de cirurgia, envolve qualquer tipo de cirurgia, a nutrição, independente de qual área seja. Normalmente, sim, a resposta seria sim, mas eu acredito que existe uma preocupação a mais na cirurgia plástica, porque é um meio novo. Hoje que as pessoas estão se preocupando com a nutrição na cirurgia, né? Na cirurgia plástica em si, mas toda cirurgia deveria se preocupar com a alimentação, porque vai influenciar, né? Toda cirurgia precisa de uma imunidade boa, precisa de uma cicatrização boa. Sá, eu fico muito feliz de ter você aqui comigo, porque assim, as pessoas, elas costumam fazer, né, uma alimentação de forma muito errada quando se fala de dieta. Sim. Né? Vamos fazer uma dieta, aí começa lá, a dieta da lua, a dieta do sol, né? É muito isso que a gente escuta. Tira tudo, tira todo o carboidrato, né? Sá, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque isso foi algo que eu aprendi com você, e de uma forma muito boa, porque eu carrego isso agora pra minha vida sempre, né? A gente aprende a se alimentar de forma correta e dessa forma a gente consegue manter o nosso peso de forma saudável, tranquila. Não é nenhum sacrifício pra gente quando a gente aprende a se alimentar, né? A Samantha até, às vezes ela fala, Dani, pode comer. Eu falo, tem certeza, né? Pode comer. Fala um pouquinho pra gente dessa dieta que as pessoas costumam fazer e que são perigosas, né? Sim, são perigosas. Existe a dieta da lua, do sol, ou o nome que for, elas são dietas restritivas, que a gente costuma colocar, vamos dizer, num geral. O que seria uma dieta restritiva? Ela vai restringir algum alimento para você realmente atingir seu objetivo de forma mais rápida. Mas você não vai conseguir manter aquilo. Por quê? Por exemplo, uma pessoa que não come nada de carboidrato, tira todo o carboidrato para emagrecer. Por quanto tempo ela vai conseguir ficar sem esse macronutriente que é tão importante? Não vai conseguir por muito tempo. Em um momento ela vai voltar a consumir aquele macronutriente, aquele alimento, e daí ela vai reganhar o peso, que é o que acontece com todas essas dietas restritivas, independente do nome que ela tem. Sim. Ela restringe, você faz por um tempo e depois você reganha todo esse peso. Então a pessoa acaba ficando infeliz porque ela acaba achando que ela não consegue emagrecer. E na verdade, se ela tiver uma boa orientação, um bom plano alimentar, ela vai aprender que ela pode comer de tudo um pouco. Só ela não pode exagerar. Então tudo tem uma quantidade que você pode consumir. Lógico, tem melhores opções, né? Alimentos que você deve consumir, alimentos que você pode evitar, que você deve consumir só de vez em quando. Mas você pode ter uma alimentação que você consome realmente de tudo se você aprender a quantidade que você deve comer. Então entra muito no ponto da saciedade. Sim. Que é uma coisa que temos trabalhar, né? Trabalhar a nossa cabeça para entender nosso ponto de saciedade é algo muito importante. Então, a alimentação saudável, eu brinco que dieta, que é um nome que as pessoas não gostam muito, porque dieta não é um nome ruim. Dieta vem do grego e significa estilo de vida. Olha! E estilo de vida é algo que todo mundo deveria ter, um estilo de vida saudável. Então, eu falo que dieta é caminho. O que seria isso? Você tem que encontrar qual é o melhor caminho para você. Esse caminho você vai seguir a maior parte do seu tempo. De vez em quando, você vai dar uma desviadinha, vai sair, vai comer um negocinho ali, mas você vai ter vontade de voltar para esse caminho, porque esse caminho não é algo restrito, é algo que você consegue levar para o resto da sua vida. Isso é estilo de vida, isso é dieta. Agora, esses outros nomes não são dieta. Acho que seria uma loucura. Exato. Então, e normalmente as pessoas querem algo rápido, né? E que depois volta de forma muito rápida, Exato. né? Não adianta a gente restringir tanto e não conseguir manter, né? Sim. Que o grande foco da gente perder peso, ou manter o nosso peso, ou mudar a nossa massa, né? Trocar a famosa massa. Que eu acho que a gente pode depois entrar nesse assunto de forma mais específica. Com certeza. Mas a mudança, a alimentação, ela tem que ser algo prazeroso, né? Com certeza. E quando você fala pra mim assim, né, Dani, você pode ter o dia, a alimentação, né? Não é o dia, Exato. uma alimentação off, né? Sim. O que tá dentro dessa alimentação off, Sara? Eu acho que alimentação off é algo que te dá prazer, algo que você realmente
é uma escolha, né? Você quer comer aquilo. A maior parte do seu tempo, sua alimentação vai ser aquela dieta que a gente traçou, aquelas opções que a gente colocou no seu plano alimentar. E daí, por exemplo, eu quero comer um hambúrguer com batata frita. Isso pode ser algo que você vai fazer como exceção e não como regra. Então, quando a gente fala de um off, de uma refeição off, são essas refeições que entram. São refeições que elas deveriam ser como uma exceção. Algo que vai acontecer de vez em quando. Um doce, um bolo, a sua escolha. Não pode ser a regra, porque senão a gente coloca ali todo dia e daí acaba acontecendo de alimentação não ser saudável e você acabar tendo um ganho de peso que não é legal. E assim, o que a gente nota quando a gente faz essa alimentação mais saudável, que quando a gente ingere um alimento assim mais calórico, mais gorduroso, a gente sente até um sabor diferente, né? O nosso paladar fica mais sensibilizado. E até mesmo quando a gente come um doce, a gente fala, nossa, fecha até os olhos, né? A gente fala, que delícia, né? Sim. Porque não tá acostumado a comer aquilo mais todos os dias. Porque quando consome diariamente, perde até a graça. A gente acaba ali comendo por comer. Sim, né? Sim. O paladar, né, ele fica um paladar que a gente chama de umami, que a gente fala, que é como se ele atinge todas as papilas Então isso gustativas. tem relação mesmo, né? Relação. Um doce, um bolo, que seja. Ele realmente vai atingir todas essas papilas, por isso que é tão gostoso, por isso que a gente acaba querendo sempre. Sim. Tem toda essa parte do sistema nervoso, que trabalha essa parte de comportamento das pessoas, que daí é um pouco mais a fundo de entrar nesse tema, mas que é muito importante falar sobre isso, porque realmente atinge essa dopamina, então esse prazer que a gente sente ao comer esse tipo de alimento. Sá, só tenho que te agradecer por você estar aqui dividindo um pouquinho, né, do seu conhecimento com a gente e um pouquinho da minha experiência que tive com a açaí, que continuo tendo uma experiência prazerosa, posso dizer. Sá, quero ter você aqui mais vezes para você esclarecer melhor alguns assuntos pra gente, que é um assunto que não tem fim, né? Não, exato. Vai ser um prazer. Muito obrigada pelo convite, adorei. Eu que te agradeço. Obrigada, Sá. Obrigada. All inclusive com Dani Stolar.